Então, minha gente, vamos agora saber o currículo, essa história, os meandros de Luiz Carlos Bossa Nova no Confiança. Você já era Bossa Nova ou Bossa Nova veio depois? Não, Bossa Nova veio na época do Confiança, né? Nessa época. 76 que surgiu o Bossa Nova. 75 ainda era Luiz Carlos, não tinha Bossa Nova nenhum. Mas era ponta esquerda ou era 10 já? Não, já era meio esquerdo. Já era o 10. Já era meio esquerdo, é. Porque na realidade quando eu fui treinar no Confiança, eu treinei de meia, né? Eu não treinei de ponta esquerda. Então como eu tinha uma certa facilidade, aí eu fui para meia e consegui agradar o técnico na época, né? Que se me fala a memória, seu Tião, parece, se me fala a memória. E aí pronto, aí consegui agradar e fiquei no ano de 1974, onde nós não fomos campeões, mas onde surgiu o Nunes, né, que depois se transformou numa lenda do futebol brasileiro, foi campeão mundial, tudo. Então, até aí, tudo bem. Em 75, aí sim, em 75 aí começou, 76, não, 75, não 74, 75 com o Nunes. Sim. Em 74 eu não estava aqui, estava no Santos. Em 76 foi quando foi formado aquele time, com o seu Edmur Cruz, né, na época, o seu Edmur, que era Zé Luiz, Gilson, Loival, Oficina e Pedrinho. Tinteiro também. Tinteiro veio depois, 77. Era Dudu, Dere, Samuca. Samuca e eu, Samuca. Era Nininho, Hélio, Mica. Hélio Abacate. Hélio não, Hélio Jacaré. Hélio Jacaré. E na ponta esquerda, Joãozinho da Mangueira, que ainda tinha Carioca, ainda tinha China, ainda tinha Jadilson, ainda tinha o final da Almi, que estavam subindo da base, tá? E foi realmente uma equipe fantástica, só atletas, assim, atletas que saíram da base, mas todos eles de uma qualidade técnica impressionante, que foram campeão, praticamente invicto, né? E depois partimos para o ano de 76, quando fomos bicampeões também sergipano. Também uma equipe... 77. 76, 77. Também era uma equipe fantástica, com algumas... reforços, né? Pontuais. Um pessoal mais assim, mas é uma equipe realmente fantástica. Essa equipe, inclusive, ela é histórica, porque em 77, inclusive com o João, a gente citou esse fato. O Confiança fez um grande campeonato brasileiro, saiu daqui derrotando todo mundo e acabou decidido lá no Maracanã contra o Flamengo, tá lembrado? Para a disputa de primeiro lugar. Fizemos uma besteira, né? Fizemos um gol no primeiro tempo, aí mexemos com... Provocou as abelhas. Eu estava no Maracanã. Voltou o segundo tempo, fizeram uma substituição, botaram aquele tal de Júlio César Miguel, né? Aí o bicho pegou, pá. Aí Zico, fantástico, ele fez um gol de falta, um gol de Cláudio Adão. Aí pronto, aí até eu brinquei, nós mexemos com a pessoa errada, porque fizemos 1 a 0 no primeiro tempo, podíamos fazer no segundo tempo. Mas foi muito elogiado a equipe de Confiança, que na realidade é uma equipe altamente técnica, né? Aí saímos de lá, perdemos a primeira colocação e fomos para a Volta Redonda, ganhamos, depois fomos para Paraná, aí ganhamos por Londrina, não tinha Paraná Clube, era Pinheiros e Colorado, né? Ganhamos para os dois também. E chegamos aqui como herói. E naquela época, na realidade, era o Campeonato Brasileiro propriamente dito, que é uma Série A hoje, né? Eram os campeões. Então nós tínhamos, assim, queríamos dizer, um feito muito grande, porque realmente ficou na história, foi um legado muito grande daquele grupo. E todos ficaram felizes, assim, não eram mais atletas operários, porque ninguém ficou rico naquela época, né? Mas assim, todo mundo gostava de jogar futebol, respeitava muito o torcedor. E por isso entrou na história. Está na história, ninguém apaga. E respeitava muito o torcedor. E o legado que a gente tem é esse. Não é aquele que você citou no início, de reconhecimento daqueles que dirigem. Simplesmente do público daquela época, que lembram sempre onde você está, lembram do feito que aquele grupo fez naquela época. E às vezes até os filhos e o pai tanto falar, e como lembra também. Então o único legado que tem é esse. Luiz Carlos, você acha o seguinte, por exemplo, nessa época que fez, eu sou, todo mundo sabe que eu sou macaco de auditório do trabalho de base, isso aí porque eu sou filho desse trabalho de base no Flamengo. A minha vida esportiva eu devo ao Flamengo, a base, né? E sou fã e faço isso, não sou discurso não. Na hora que eu assumo sempre boto. Você é testemunha que eu, fora do futebol, mas tem uma pelada lá, eu vou lá olhar para fazer meu banco de dados. Então, inclusive da pelada do Luiz Carlos lá que ele coordena lá, tem uns 4 já engatilhados para quando eu
Se eu voltar, né? Você acha que a diferença dessa época, por exemplo, de 77, de encontrar essa fartura de bons jogadores, porque Sergipe é impressionante, como dá craque. E para a época de hoje, que parece que é desprezada a base. Tanto é que o campeonato, se é que é campeonato, alô Miltinho, campeonato de 8 jogos, pô, na base, ridículo isso. Quando é que nós vamos tomar juízo para poder crescer o futebol? Faça uma base o ano todo. Vai jogar 8 partidas e o cara vai para casa? Como é que vai ter base? Como é que vai ter futuro? O que é que você acha daquele tempo que você jogava, que é justamente que culminou com esse título fantástico que a Confiança tem, de 77, e para hoje, que agora a Confiança está voltando de novo a se interessar pela base. O que é que você acha que acontece em Sergipe? É gestão? É sumir o campo? É falta de dar oportunidade? O que é que você acha disso aí? Ribeiro, na realidade é o seguinte, hoje eu trabalho na Secretaria de Esporte do município e nós fomentamos o esporte de uma maneira assim, geral, né? E com o futebol principalmente, futsal, e a gente teve o seguinte, hoje nós temos hoje no Brasil os maiores celeiros de craque do país. Hoje nós temos, só que entenda bem, eles não são aproveitados aqui, eles estão indo embora. Hoje nós temos uma média, assim, de cada clube brasileiro, nós temos mais ou menos, no mínimo, 4, 5 jogadores. Apareceu outro agora no Santos, né? Da base de daqui, Lagarto. que é daqui. Então o que acontece? Naquela época nós tínhamos, por exemplo, como time de Confiança, nós tínhamos, parece que não me fala a memória, nos times titular, nós tínhamos 7 jogadores que eram da terra. E éramos mais aproveitados, éramos olhados com um olhar diferente. E quem perde, na realidade, na minha ótica, é o futebol sergipano. Por quê? Porque, pelo que me consta, por exemplo, o Flamengo, alguns anos atrás, estava numa situação difícil. A base transformou o Flamengo, salvou o Flamengo hoje. De novo. Hoje salvou o Flamengo. Então, o que acontece? Por quê? Com a base. E nós temos matéria-prima muito boa no nosso estado. Se não tivesse, os grandes clubes de futebol brasileiro não estariam aqui captando esses atletas e levando. Nós temos um exemplo assim, bem prático. Guilherme, um garoto de 14 anos, está no Sub-17 do Palmeiras. 14 anos, está no Sub-17 do Palmeiras. Há 3 ou 4 anos, esse garoto vem ganhando tudo que ele vem disputando. Ele foi com 11 anos, tem uns 3 anos que ele está lá, e vem disputando, vem ganhando tudo. Tanto como atleta, como o melhor atleta, como artilheiro. Então, e sendo campeão de todas as modalidades que ele participa. Então, hoje ele tem 14 para fazer 15 anos, mas já está no Sub-17. Esse é um dos exemplos. Nós temos o William, que está no São Paulo, temos o Luiz Gustavo no Internacional, tem um caminhão, se for enumerar, a gente vai passar o programa então. No Vitória da Bahia tem um caminhão, no Bahia também. Então o que acontece? No Grêmio, no Cruzeiro. Cruzeiro. Então o que acontece? Nós temos hoje um celeiro de craque, só que infelizmente não é aproveitado no nosso estado. Por quê? Porque os dirigentes acham que a despesa é muito grande, tá? Que realmente é, a despesa é muito grande para se manter uma base, mas que você... como é que se diz? Joga por uma bola. Mas ela dá o retorno. Ela dá o retorno, joga por uma bola. E o cara que é importado não dá o retorno, não. Porque na realidade eu não acompanho muito assim, o futebol sergipano, mas assim, o Confiança no momento tem alguns atletas que são daqui do estado, né? Sim. Então, são do estado. Então já começa a valorizar. E a base, pelo que me consta, eu brinco às vezes quando eu vou. Ninguém constrói um edifício a partir do segundo andar. Você tem que fazer a base, o alicerce. Com certeza. E o alicerce é as categorias de base, né, de um time profissional. E eu acredito muito nisso. Agora, a falta de campo, isso aí influencia muito. Nós temos uma carência muito grande de campo. Também pela questão imobiliária, né, que as grandes empresas estão comprando as áreas e automaticamente diminui. Hoje é mais campo sintético, o pessoal usa mais o campo sintético, mas isso não tira a qualidade de ninguém. Tem um outro detalhe que eu estou observando, que eu sou chato, eu sou observador e crítico, porque eu sou eu me critico. Os caras que estão trabalhando na base, eles estão sem visão da projeção para a formação do atleta para o time de cima. Então está vindo muita comercialização, quer dizer, revelar, buscou ali, tem talento, vamos vender. Aí o trabalho de cone, de chuteira, sem esse trabalho que nós tínhamos na época que era no pelado, que deixava a criatividade aflorar, eles estão deixando de lado.
Aí já estão botando muita chuteira e cone muito cedo. Aí os caras estão sendo robotizados. Você vê que o futebol hoje, ele está idêntico em qualquer lugar. Infelizmente. Esse trabalho tem que ser corrigido também na base. Porque se não tem o campo de pelada na rua, eu vou fazer um dentro do meu clube. Vou botar um terreirão. Porque na nossa época lá no Flamengo, a gente jogava no campo B, que era de barro. E o Flamengo botava a gente com o nome de vermelho e preto no campeonato do aterro. Vá dar carrinho ali para você ver. Que hoje é sintético. Hoje está sintético. Você era obrigado a ser elegante, jogar em pé, com a cabeça em pé e tecnicamente. Era obrigado, porque se desse um carrinho ali, era uma queda de uma moto. Você chegava em casa todo arranhado, né? Essa que é a realidade. Na realidade, o que fala hoje o futebol, sem ser saudosista, às vezes as pessoas querem comparar, não existe comparação. Porque naquela época a dificuldade de você apontar um cara ruim. Se você olhar no brasileiro, você vê um cara ruim de bola. Hoje a dificuldade é você apontar um craque. Um craque na acepção da palavra, né? Principalmente na sua camisa, a 10. Aí que acontece? Quer dizer, hoje é muito mais difícil. Hoje tem jogadores realmente diferenciados, mas hoje a condição física... Mas você conta dedo, né? Mas a condição física hoje prevalece. Eu estava assistindo ontem Paraná Clube e Figueirense. Isso é impressionante, o erro de passe. O excesso de velocidade, tem lance que o atleta passa da bola, ele vai conduzindo, ele passa e deixa a bola. E zagueiro agora virou meia, né? Então tem que armar o time. Aí o cara chega no fundo, o cara não tem a noção de... Porque eu sempre brincava na época, eu disse, não existe cruzamento. Você tem que dar um passe direcionado a dizer o nome do colega que está dentro da área, fulano, e a bola tem que ir diretamente aí. O zagueiro antecipou, tudo bem, ele faz parte, é a obrigação do zagueiro. Mas a mudança hoje, a condição física hoje, felizmente, né, prevalece. Às vezes eu brinco, hoje se condiciona em 40 minutos. Na minha época nós treinávamos 2 horas para se condicionar. E ainda não se condicionava. Mas assim, é uma mudança muito grande em termos, hoje tem fisiologista, hoje tem fisioterapeuta. Analista de tudo quanto é tipo. Então, na época não tinha nada disso. Nós só tínhamos um uniforme, né? Para jogar. Uma chuteira que pesava 50 mil quilos. A bola, quando batia na parede, deixava o desenho da água. Quando batia o tiro de meta em jogo chuvoso, você pensava 7.000 vezes se botava a cabeça ou não. Porque era aquela G18 pesada que parecia que era um saco hoje se modernizou tudo, a chuteira mais leve. Hoje o uniforme, a camisa é mais acessível, é suave. A nossa, na época, chegou a ser da fábrica Confiança, de brim, que é pesada e tal, mas assim, são épocas diferentes, são situações diferentes. A gente assim, tem que considerar que o tempo mudou, né, que hoje as coisas são mais modernas, mas se olhar de uma maneira fria e calculista em relação à parte técnica, a habilidade, naquela época... Não se despreza a essência porque o tempo é moderno. Isso é verdade, isso é verdade. Nós vamos interromper, Joãozinho, vamos tomar outro chopp, viu? Olha, daqui a pouco, o outro programa, nós vamos falar dele no vermelho, que ele quase rouba um título meu, em 83. Tchau!